Olá pessoal, bom dia. De que vos fala é Sérgio Luiz, de Campos do Goytacazes. Pessoal, eu tenho uns vídeos aí na internet que falam sobre alguns assuntos polêmicos, né, cujo tema é temas polêmicos. Estou gravando mais um vídeo que faz parte dessa série de vídeos intitulado Temas Polêmicos, com Sérgio Luiz, né, este humilde homem que vos fala, esse humilde jovem que vos fala, né. Pessoal, então eu vou falar a respeito de um tema hoje que fala mais sobre um tema histórico. Eu tenho alguns temas religiosos, mas eu vou falar um pouco hoje sobre alguns temas históricos. Também é um tema que eu gosto muito de enfatizar. Eu gosto muito também de história, né? E hoje eu vou falar com vocês a respeito do surgimento da humanidade, do surgimento dos primeiros homens sobre a face da Terra. Como que surgiu a humanidade, historicamente falando? Como que a sociedade hoje foi formada, né? Como que a sociedade foi evoluindo ao longo do tempo, o que a história nos tem a dizer a respeito disso. Todos nós sabemos que a história nos fala, né, que nós viemos através dos primeiros hominídeos, os primeiros homens que surgiram na Terra, que foram os homens pré-históricos, né? Os homens das cavernas. E por que eles eram chamados de pré-históricos? Talvez você já estudou história e não sabe ainda, não tem uma noção ainda sobre o que significa história, etimologicamente falando, no seu sentido da palavra. Talvez você sabe muito história, mas não sabe o sentido etimológico, o sentido real, do vocábulo da história, né? História significa escrita. O vocabulário diz isso, né? O período histórico é o período conhecido como o período da chegada da escrita ao ser humano. Então, o período pré-histórico, né? Pré quer dizer antes, significa que é o período antes da escrita, o período em que os primeiros seres humanos viveram sobre esta terra, né? E que eles ainda não tinham uma base inscrita de comunicação, né? Eles se comunicavam como então, Sérgio Luiz? Eles se comunicavam através de desenhos, as famosas pinturas rupestres, que eram as pinturas feitas pelos homens da caverna, os primeiros homens que habitaram essa terra, né, lá os homens de Neandertal, enfim, os homens da caverna, eles se comunicavam assim, através da escrita, né? Nas cavernas foram encontrados diversos desenhos que mostravam o comportamento dessa sociedade, as caças, a pesca, a reunião em torno das fogueiras à noite, né? Enfim, o trabalho deles. Tudo isso foi registrado como se não tinha escrito? Através dos desenhos, as pinturas rupestres, né? E com o passar do tempo, esse período pré-histórico termina e chega o período da escrita, o período em que o homem descobre como escrever, como se comunicar através da escrita. Aí surgiram as primeiras escritas na Terra. Aí sim passa a ser chamado período histórico. Então, história, ele tem a ver, etimologicamente falando, o sentido da palavra tem a ver com escrita, com a comunicação escrita. Isso não significa que antes não tinha comunicação, mas a comunicação era feita através de desenhos. É algo meio que errado, meio que insano, porque mesmo que não tinha escrita, mas o povo já se comunicava. Então, na verdade, a história começa bem antes do período da escrita. Começa com esses que não se comunicavam de forma escrita, mas já se comunicavam por meio de desenhos, de imagens, etc. Então, este povo vivia em cavernas, este povo vivia em comunidade, este povo caçava, pescava junto, né? Viviam como nômades, né? Presos em um só lugar, né? Na sua sociedade. Né? Depois, com o passar do tempo, que eles foram descobrindo outras terras, cruzando países, cruzando rotas, né? E descobrindo outros países, segundo a história nos diz. Né? Segundo a história, eles começaram a habitar primeiramente, né, as regiões lá da África, depois eles cruzaram os mares e alcançaram a Ásia, o Mediterrâneo, depois alcançaram a América, enfim. Segundo a teoria histórica,
com o terminar de uma era glacial, podemos dizer assim, as calotas de gelo começaram a se derreter e isso favoreceu que esses hominídeos, que esses primeiros homens cruzassem o território americano, que até então não era conhecido por quê? Porque era um território coberto com calotas de gelo, onde ali não se conseguia se chegar a nenhum ser humano, né? Então, com o descongelamento dessas calotas de gelo, né, com o terminar dessa era glacial, dessa última era glacial, né, esses hominídeos que habitavam até então a África conseguiram alcançar a Europa e também a América. Né, primeiramente a Europa, e depois conseguiram chegar à América. Né, segundo relatos históricos, primeiramente o Canadá, depois o México. Né, e depois o restante da América, até chegar também aqui a povoar o Brasil. Né? Então, neste surgimento de uma nova era, acabando-se a era glacial, a última era glacial, eles cruzaram a América e a Europa, fazendo com que estes países, esses continentes, América e Europa, também fossem habitados por ele e fazendo com que fosse repleto, né, de uma população ali. Ali eles conseguiram se multiplicar e trazer uma população para a América e para a Europa, né, surgindo aí a América e a Europa. Né? E assim então eles foram se multiplicando, até que começou, com o passar do tempo, a surgir civilizações. Né? As civilizações europeias, as civilizações romanas, as civilizações gregas, as civilizações, enfim, várias civilizações começaram a surgir. Né? Relatos históricos nos dizem que os primeiros crânios achados de seres humanos foram lá no Chad, né, num país da África, teria sido um dos primeiros países a serem habitados por seres humanos. Depois acharam também aqui no Brasil, né, vestígios, crânios dos primeiros seres humanos a habitar o Brasil. A segunda história é um crânio achado que parece ter sido de uma mulher, foi lhe dado o nome de Luzia, um nome científico, né? O nome histórico, o nome científico foi Sahelanthropus cadensis, né, apelidado de Taumai. E eles deram o nome, mais na nossa linguagem, de Luzia, porque teria sido um crânio de uma mulher, né, que viveu aqui, que foi uma das primeiras, segundo a história diz, foi uma das primeiras habitantes do Brasil, aqui no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato. Né? Ela teria habitado essa cidade, porque foi achado nessa cidade esse crânio, e ela teria sido uma das primeiras a habitar o Brasil. Né? E, com o passar do tempo, as civilizações foram se multiplicando, até que surgiram várias civilizações sobre a Terra, astecas, maias, íncaras, enfim, povos que habitaram a América, a Ásia, a África, enfim, os ameríndios foram os primeiros índios que surgiram na América, né, enfim, e essa população foi se multiplicando, surgindo novas populações, surgindo novos países, surgindo novos centros urbanos, né, a população foi se urbanizando, foi se criando cidades, né, os povos saíram um pouco da zona urbana e foram ganhando a zona, saíram um pouco da zona rural e foram ganhando a zona urbana. E foram surgindo as metrópoles, as cidades, as populações grandes, a população foi se multiplicando. Foram surgindo as primeiras cidades, estados gregas, né, os primeiros países, né, as primeiras cidades gregas, né, as primeiras cidades romanas, e assim foram se multiplicando. As primeiras civilizações, uma das quais também foi a Babilônia, né, que hoje corresponde ao território do atual Iraque. Né, a Babilônia foi um dos primeiros países a surgir, né, também. Né, ali surgiu o primeiro rei da história, o senhor Hammurabi, que ficou conhecido, né, por fazer o edito de leis, que era chamado de Lei de Talião, ou Lei da Retaliação, que previa ao infrator uma pena na mesma moeda, né,
em que ele cometeu infração, ou seja, se ele matava, que ele seja morto, se ele roubava, que ele seja tirado algo também seu, né? Enfim, surgiram várias civilizações ali nesse período. Surgiram os persas, surgiram os gregos, os romanos, os egípcios, né? A civilização egípcia, que é uma civilização, né, muito interessante também, é que eles foram criadores dos primeiros sistemas de irrigação mundial. Eles criaram o famoso Shaduf, que é aquele instrumento onde eles prensavam um ferro e ali saía água, né, para toda a população, né? Enfim, eles criaram os primeiros sistemas de irrigação, né? O Egito saiu na frente nessa questão, né? Eles foram os primeiros países a saber o manuseio da terra e do sistema de irrigação, né? E com isso trouxe um entendimento muito profundo à humanidade sobre como produzir, sobre como irrigar, sobre como trabalhar a terra e produzir o alimento sobre a terra, né? É isso aí, pessoal. Essa foi as primeiras civilizações que surgiram em nosso meio, né? E surgiu vários países, né? Países europeus, países asiáticos, países da América, enfim. E esses países foram se modernizando a cada vez mais e foram se criando populações diferentes que foram habitando a nossa sociedade. Tá bom, pessoal? Vou continuar esse vídeo no próximo vídeo. Valeu!